Esta sessão que em rigor é de Mil, uma sessão da Chipre, mas agradeço o convite que nos foi feito, em especial de presidir esta sessão de atribuição de um prémio ao nosso presidente emérito e meu professor nestas funções. E eu dou já a palavra, agradeço também a presença da PASC, representada no professor Dr. Américo Ferreira, e dou a palavra ao Dr. Renato Epifânio, fundador e líder do MIL. Então, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estamos para um momento que é sempre um momento marcante neste histórico do MIL. O MIL tem atribuído todos os anos um prémio, o Prémio Personalidade Lusófona, pelo qual procuramos reconhecer um trajeto de vida, uma obra, um ideário que naturalmente tem a ver com aquilo que defendemos, ou seja, a causa da lusofonia, a causa do reforço dos laços entre os países de língua portuguesa, a todos os níveis, desde logo no plano linguístico e cultural. Tem sido esse o nosso caminho, o nosso horizonte. O MIL cumpre 10 anos de existência jurídica, oficial. Aliás, esses 10 anos passaram há exatamente uma semana, como eu próprio já tive a oportunidade recentemente de recordar, num texto publicado. O MIL foi oficializado no dia 15 de outubro de 2010 e era a nossa intenção promover esta cerimónia precisamente nesse dia, há uma semana. Entretanto, foi agendada para esse mesmo dia uma outra iniciativa que muito nos honrou, que se realizou em Cabo Verde, ou que esteve sediada em Cabo Verde, essa iniciativa, mas que, em virtude deste contexto, passou muito por intervenções online. Eu próprio participei e foi uma forma também de assinalar, ainda numa dimensão mais lusófona, mais internacional, este nosso 10º aniversário de formalização jurídica. Mas, passada uma semana, aqui estamos. Agradeço desde já ao Dr. Ribeiro Castro por nos acolher e nos abrir as portas. Nós temos, nos últimos anos, atribuído este prémio à Sociedade de Geografia, também por generosidade do Sr. Presidente da Sociedade de Geografia, o Dr. Luís Ares de Barros, que, aliás, justificou com muitas outras pessoas a sua ausência nesta sessão. Mas, este ano, pelo premiado ser o Dr. Trónico, estou arranjado, por favor, pareceu-nos óbvio que o local indicado para atribuir este prémio fosse o Palácio da Independência, o Salão Nobre do Palácio da Independência, e isso assim acontece, uma vez mais, reitero, por generosidade da Sociedade Histórica de Portugal, pelo seu atual presidente, o Dr. José Ribeiro e Castro. Quero recordar os anteriores premiados. Este é um prémio que, sobretudo por isso, pela mais-valia dos trajetos que nós já reconhecemos, penso que é um prémio que, de ano após ano, tem reforçado o seu prestígio. O primeiro premiado, e esse prémio foi entregue em 2010, foi o embaixador Lauro Moreira, embaixador brasileiro Lauro Moreira, que foi durante muitos anos embaixador brasileiro junto da CPLP, foi alguém que acompanhou muito perto a criação do MIL
e em virtude de ter deixado então as suas funções e pelo seu papel na própria CPLP, em representação do governo brasileiro, considerámos que ele deveria ter sido, como foi, o primeiro premiado. Há sempre uma fase de consulta, enfim, posso partilhar também a forma de decisão. O MIL, para além dos órgãos que são comuns a todas as entidades, ou seja, tem uma direção, que é por mim presidida, tem um Conselho Fiscal, tem uma Assembleia Geral, mas tem também, e isso porventura será o órgão mais distintivo, um Conselho Consultivo, constituído por cerca de 100 pessoas, que vivem nos mais diversos países e regiões do espaço de língua portuguesa, que, em primeira mão, dão o seu parecer sobre todas as propostas que nos chegam ou nos fazem algumas sugestões. E o que aconteceu neste caso, tem acontecido em todos os casos, e também neste caso, foi que houve uma primeira auscultação desse Conselho Consultivo, naturalmente chegaram-nos várias propostas, essas propostas foram depois trabalhadas, filtradas e, finalmente, a decisão final foi ratificada numa Assembleia Geral que decorreu aqui no Palácio da Independência no dia 10 de março deste ano. Mas, portanto, o embaixador Manuel Moreira foi o primeiro premiado. No ano seguinte, esse prémio foi entregue na Academia das Ciências de Lisboa. O segundo premiado foi o Bispo Dom Carlos Ximenes Belo. E aqui há sempre uma dimensão pessoal e, neste caso, em particular, uma dimensão coletiva. Nós quisemos, ao atribuir o prémio ao Bispo Dom Carlos Ximenes Belo, sinalizar, de facto, esta ligação que há, não só entre Portugal e Timor, mas entre Timor e toda a comunidade lusófona. Isso foi evidente em todo o processo que Timor atravessou, no pós-independência, na subsequente ocupação e, mais recentemente, enfim, em todo o processo que levou à autodeterminação do povo timorense. Esse apoio, não apenas de Portugal, mas toda a comunidade lusófona, foi evidente, e se não fosse esse apoio, muito provavelmente Timor não teria conseguido esse desidrato de autodeterminação. Depois, no terceiro ano, o prémio foi atribuído ao professor Adriano Moreira, enfim, também escusado será aduzir muitas razões. É uma pessoa que desde sempre tem estado ligada ao MIL, nosso sócio honorário, é também colaborador ativo da nossa revista, da revista Nova Águia, cujo mais recente número será lançado na segunda parte desta sessão, e foi, de facto, alguém que nos surgiu, enfim, foi uma das primeiras escolhas e, no caso dos portugueses, foi a nossa primeira escolha. Enfim, como depois terão a oportunidade de verificar, enfim, no balanço final, nós, obviamente, temos em conta vários fatores no nosso processo de decisão, procuramos, e praticamente já conseguimos o pleno, ter premiados oriundos de todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa, mas ano após ano não nos deixamos condicionar por uma lógica meramente rotativa. Premiamos quem, numa determinada circunstância, nos parece ser a pessoa, enfim, mais propícia para essa mesma premiação. Em todo o caso, procurando alargar esse universo da lusofonia, ou procurando corresponder à amplitude desse universo da lusofonia, atribuímos nos anos seguintes o prémio ao Ângelo Cristóvão, que foi um dos fundadores da Academia Galega de Língua Portuguesa. Isso para nós também é relevante. Bem sabemos que a Galiza não é um Estado, é uma região espanhola, e nós, quanto a isso, não temos nada a dizer, mas, como todos sabem, na Galiza há um povo, parte de um povo, que persiste em defender uma língua e uma cultura que é afim da língua e da cultura portuguesa. E sem nos imiscuirmos, obviamente, nas questões internas do Estado espanhol, nós acompanhamos e reconhecemos essa defesa, essa luta, que nos parece legítima, e também quisemos, com esse prémio, sinalizar essa pertença da Galiza ao espaço de língua portuguesa, até porque essa afirmação é da própria iniciativa de muitos galegos, muitos dos quais eu conheço. Depois atribuímos também o prémio ao engenheiro Domingos Simões Pereira, guineense, mas sobretudo porque ele na altura estava a deixar o cargo de secretário executivo do CPLP, onde, a nosso ver, fez um trabalho muito meritório.
enfim, todos nós teremos reservas quanto ao trabalho da CPLP, e eu, o resto aproveita, deixa também para justificar a ausência do atual secretário executivo, o embaixador Francisco Ribeiro Teles, que também, dando os parabéns ao Dr. Trónio, justificou a sua ausência. Dizia eu que, enfim, todos nós temos reservas ao trabalho da CPLP, eu também as tenho, mas é preciso reconhecer que se a CPLP não faz mais, é porque a montante, os diversos governos que compõem essa mesma CPLP, a Comunidade de Língua Portuguesa, ainda não têm demonstrado devido empenhamento nos projetos que é suposto a CPLP concretizar. E, portanto, muitas vezes nós acusamos as pessoas que trabalham na CPLP, nomeadamente o seu secretário executivo, que é sempre o alvo mais tangível, mais evidente, quando as responsabilidades têm de ser apontadas mais a montante. Atribuímos também, mais recentemente, o prémio ao Sr. Dom Duarte Bragança, que anunciou que estaria presente, penso que ainda não terá chegado, e fizemos uma vez mais por reconhecermos a sua luta em prol da lusofonia, numa perspectiva de futuro, não só quanto a Timor-Leste, mas também muito particularmente todo o seu trabalho relativamente a Timor-Leste. Não nos esquecemos que durante muitos anos a causa do Timor-Leste em Portugal era recalcada, enfim, por razões que não vale a pena aqui hoje recordar. E ele foi uma das poucas vozes que nunca deixou esquecer essa causa e, em particular no Oriente, mas não apenas, procura sempre preservar essas ligações históricas, não apenas para Portugal, mas com todo o espaço de língua portuguesa. E atribuímos o prémio, também, obviamente, não tem nada a ver com a questão do regime. O MIL é um movimento cultural e cívico muito abrangente, que tem como único, mas suficiente denominador comum, essa causa da lusofonia. No MIL estão pessoas mais monárquicas, republicanas, mais de esquerda, mais de direita, mais religiosas, menos religiosas. Não é isso, seguramente, que nos divide. E a prova disso foi que, mesmo os mais empedernidos republicanos do MIL, que existem, não tiveram nenhum problema em subscrever essa eleição do Sr. Dom Duarte Bragança para Prémio MIL Personalidade Lusófona. Depois atribuímos também o prémio ao ex-embaixador angolano Rui Mingas, numa sessão que decorreu também na Sociedade de Geografia, e, mais recentemente, a Manuel de Araújo, uma figura de Moçambique, de Climane, um distinto autarca, que tem feito um trabalho muito meritório, não tem sido muito noticiado em Portugal, o resto não nos surpreende. Em Portugal, como eu próprio já tenho escrito e denunciado, em geral só se fala da lusofonia por más razões. E tudo aquilo que acontece de bom, em geral, não é muito valorizado, ou não mesmo é recalcado. Também aí quisemos dar um sinal contrastante, atribuindo esse prémio a Manuel de Araújo, e o ano passado o premiado foi o ex-presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa. Eu tenho que sempre dizer que é o ex-presidente, senão as pessoas de São Tomé e Príncipe pensam que é um outro presidente que todos conhecem. E chegamos, portanto, ao dia 2 chegamos ao nome do Dr. José Augusto Alarcão Trónio. Enfim, perguntarão porque é que o MIL, então, este ano, atribuiu este prémio. Por várias razões. Desde logo, obviamente isto também tem a ver com o trajeto do MIL, com o histórico do MIL. O MIL, no momento da sua oficialização, no dia 15 de outubro de 2010, estabeleceu, na altura, uma parceria com a Sociedade de Língua Portuguesa e partilhou a sede com a Sociedade de Língua Portuguesa durante 2 anos, entre 2010 e 2012. Simplesmente a Sociedade de Língua Portuguesa, enfim, viveu tempos muito conturbados, até pela morte inesperada da então Presidente, a doutora Elsa Rodrigues dos Santos, e havia problemas estruturais que se evidenciaram como insolúveis e a própria sociedade entrou em dissolução. O próprio edifício teve que ser evacuado.
E nós, na altura, precisávamos de um espaço e viemos ter com o Dr. Tróni, que já então era presidente desta instituição, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, e, muito diretamente, pusemos-lhe a questão se poderíamos ter aqui neste Palácio algum espaço onde pudéssemos realizar as nossas iniciativas, um espaço de reunião, um espaço de trabalho. E, enfim, não me surpreendeu, mas ainda hoje recordo esse momento. O Dr. Contrónio recebeu-nos de braços abertos na premissa, que a meu ver é uma premissa muito lúcida, de que estas duas causas que emanam estas duas entidades, a causa da independência e a causa da lusofonia, são, sobretudo neste século, perfeitamente convergentes, perfeitamente complementares. Eu diria que no século XXI defender a independência de Portugal passa, sobretudo, não apenas, mas também e sobretudo, por defender à escala global a nossa língua e a nossa cultura. Isso passa naturalmente por garantir, preservar e reforçar os laços com os restantes povos de língua portuguesa. Eu refiro-me a povos, não me refiro apenas a países, portanto já devem entender, para nós a fraternidade lusófona excede muito o perímetro institucional da comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Abarca e abraça vários povos que, enfim, ainda hoje preservam essa ligação histórica, não apenas com Portugal, reitero, mas com os restantes países de língua portuguesa. E, portanto, foi sobretudo em homenagem a esta visão lúcida e estratégica do Dr. Tróni que hoje aqui estamos para lhe atribuir este prémio. Sabemos que muitas das pessoas que aqui estão partilham deste sentimento de homenagem ao Dr. Tróni. Enfim, eu não posso dar as palavras a toda a gente, como compreenderão, mas muito excepcionalmente vou pedir ao Sr. Jorge Campos que, em nome dos funcionários da CHIP, venha aqui, por favor, ao púlpito, porque fez questão de endereçar algumas palavras à plateia. Sr. Presidente da Direção da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Sr. José Ribeiro Castro, Sr. Presidente Camilo, Sr. Professor Renato Epifânio, ilustres membros da mesa, Sr. Dr. Angela Condroni, Sr. Presidente do Conselho Supremo da Sociedade Histórica, Sr. Almirante, Alexandre da Fonseca, Srs. Diretores da Sociedade Histórica, ex-diretores da Sociedade Histórica, queridos associados, estimados amigos. É para nós uma grande alegria poder estar aqui também neste momento em que se presta homenagem ao Sr. Professor Dr. José Alarcão. E pensamos que entre todos nós existe um sentimento que nos envolve e acima de tudo nos orgulha. Vontade de lutar por todos os meios a manter viva, atual, rejuvenescida e acolhedora a nossa Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Nossa, enquanto intuirmos que todo o triunfo vem de Deus e não dos homens. Esta homenagem é também para todos aqueles que, com disponibilidade, com o seu empenho, o seu sacrifício, têm contribuído com o seu saber, o seu entusiasmo, o seu tempo, a sua alegria e principalmente com o seu amor para o crescimento e a afirmação da sociedade histórica. Frequentemente olhamos com mais atenção para o passado, para as grandes vitórias, aquelas que o tempo ainda não apagou, do que o presente e para os pequenos triunfos do dia a dia. Mas é em momentos como este que estamos a viver que damos conta da pequenez que nos confina quando confrontada com a grandeza do povo que somos. A sociedade histórica, os seus órgãos sociais, os seus sócios, os seus funcionários, os seus amigos, decidiram ir em frente e continuar a lutar a todo o custo para ser digna da história de Portugal, a sociedade histórica.
Não há grandeza quando não há simplicidade. E a Chip é o exemplo desse modo de estar. Há de estar um misto de simplicidade e subtileza, está ao modo como ao longo de 159 anos, todos aqueles que conduziram os destinos da nossa instituição lideraram com situações por vezes graves e bastante complexas. Nesta singela homenagem, queremos manifestar, em nome de todos os colaboradores da Sociedade Histórica, o nosso sincero e reconhecido agradecimento ao Sr. Professor Dr. José Alarcão Tróni e a todos aqueles que lutaram e continuam a lutar e dão e continuarão a dar o seu contributo, particularmente neste período tão difícil que a Sociedade Histórica está a atravessar. A vida une e separa as pessoas, mas nenhuma força é capaz de fazer esquecer aqueles que um dia nos fizeram felizes. Temos momentos em que damos conta de que nem sempre foi indiferente quem não é importante, quem é importante para nós e de quem sempre será importante para nós. Obrigado, Sr. Professor Dr. José Alarcão Tróni. A história de uma pessoa avalia-se pela sua contribuição para as gerações futuras. O valor de um grande homem não está naquilo que ele possui, mas naquilo que ele dá de si mesmo. O sucesso nasce do querer. Sempre que o homem aplicar a determinação e a persistência para um objetivo, ele vencerá os obstáculos e fará coisas admiráveis. Por isso, queremos com simplicidade e humildade mostrar o nosso carinho e a nossa gratidão ao Sr. Professor Dr. José Alarcão Tróni, que soube sempre, com trabalho, dedicação, dignidade e sacrifício, dirigir durante 9 anos a Sociedade Histórica, sempre zelando pelo nosso sucesso, combinando sempre com a sua honestidade e respeito. Sr. Professor Dr. José Alarcão Tróni, queremos agradecer tudo aquilo que nos ensinou. Pelos momentos bons e pelos momentos difíceis que partilhou connosco. Obrigado por tornar esta equipa de colaboradores, aqui presentes, num grupo de sucesso e num grupo de amigos. Grandes foram as lutas, mas maiores foram as vitórias. Sempre estivemos consigo. Em alguns momentos quisemos recuar ou até mesmo parar. No entanto, Vossa Excelência sempre estava presente, fazendo da derrota uma vitória, fazendo da fraqueza uma força. As pessoas entram nas nossas vidas por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Sr. Professor Dr. José Alarcão Tróni. Muito obrigado, Sr. Jorge Campos. Penso que foi uma intervenção muito sentida e que justifica, de facto, o envolvimento institucional da própria Sociedade Histórica nesta sessão. Eu vou terminar, ouviremos depois o próprio Dr. Alarcão Tróni, mas gostaria também de justificar a presença na mesa, no outro extremo, do Dr. Américo Ferreira, que é o atual presidente da PASP, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania, que o MIL integra, que a própria CHIP também integra. É uma plataforma muito importante que nós temos apoiado bastante desde a sua fundação. De resto, noutra das nossas iniciativas mais marcantes, que são os Congressos da Cidadania Lusófona, que se realizam 2 em 2 anos, e tem acontecido realizarem-se nos anos ímpares e, portanto, nesse aspecto a pandemia não afetou esses congressos. Esperando nós que no próximo ano o cenário se altere. Dizia eu que nesses congressos da cidadania lusófona, precisamente, temos procurado projetar internacionalmente este conceito da PASP. Ou seja, esta ideia de que as associações da sociedade civil devem colaborar o mais possível
se devem congregar, não numa perspectiva de disputa ou de combate com o Estado, nada disso, muito pelo contrário, mas na premissa de que essa congregação, essa sedimentação, essa consolidação da sociedade civil, de forma organizada, beneficiará a todos nós, a sociedade em conjunto, e beneficiará o próprio Estado. Em Portugal ainda há uma cultura de suspeita mútua, há uma suspeita da parte do Estado em relação à sociedade civil. No caso da lusofonia parece-nos igualmente óbvio, ou particularmente óbvio, que o que há aqui é, pelo menos potencialmente, uma simbiose. Eu tenho perfeita consciência que se eu tivesse um cargo de responsabilidade ao nível da CPLP, por exemplo, não poderia dizer nem metade daquilo que eu, em geral, digo e escrevo. Mas, precisamente, o facto de liderar uma associação da sociedade civil dá-me uma liberdade que poderia depois ser benéfica para o próprio Estado, para a própria CPLP, na medida em que existiriam a montante associações da sociedade civil, não apenas 1.000, que abririam o caminho que depois, institucionalmente, entidades como a CPLP poderiam trilhar de modo mais fácil. E, portanto, o Américo Ferreira aqui está connosco, sinalizando esta nossa pertença e este nosso apoio à PASC, à Plataforma de Associações da Sociedade Civil. No outro extremo da mesa temos um outro amigo, o Dr. Jorge Rangel, que todos conhecem. Ele é presidente do Instituto Internacional do Macau, que também está aqui sediado nesta casa, neste palácio. Tem sido um parceiro de muitas iniciativas que nós temos promovido. Ainda não há muito tempo estivemos até os dois em Macau, no âmbito de um congresso internacional, que o Dr. Jorge Rangel nos apoiou. E ele tem sido também o patrocinador, ele enquanto presidente do Instituto Internacional de Macau, o patrocinador institucional deste prémio, que aliás aparece devidamente referido na placa. Nós vamos entregar o prémio já agora, posso antecipar, portanto será uma serigrafia do Agostinho da Silva. Agostinho da Silva porque é a figura que mais originariamente, diria, inspirou este movimento cultural e cívico. De resto, ele começou a germinar ainda na esteira das comemorações do centenário do seu nascimento, que decorreram em 2006 e que se projetaram em 2007. E nós, de facto, as pessoas que estiveram mais diretamente ligadas a essas comemorações, consideraram que a energia, que a dinâmica que então se gerou durante essas comemorações era de tal modo forte que deveria dar asa a uma coisa ainda maior do futuro. E foi aí que o MIL foi começando a germinar, nos primeiros anos ainda de uma forma informal, e depois, em 2010, como há pouco recordei, oficializando-se juridicamente. E, de facto, o Dr. Rangel tem sido, desde sempre, diria, alguém que nos tem apoiado e que irá comigo atribuir este prémio. É uma serigrafia do Agostinho da Silva, feita pela Maria Carmo, uma artista devidamente reconhecida. E, portanto, vou encerrar a sessão, cumprimentar todos os presentes, do Duarte Bragança, que, portanto, chegou. Eu referi expressamente o seu nome, como um dos anteriores premiados. Depois, na segunda parte da sessão, conforme consta do programa, iremos então apresentar o mais recente número da Nova Águia, bem como algumas edições que promovemos durante este tempo da pandemia. Bom, eu antes de chamar o Dr. Jorge Rangel, nosso amigo, e o Dr. Renato Epifânio, presidente do MIL, queria saudar a presença do Dr. Jorge Rangel, meu amigo e presidente bimérito, porque é 2 vezes emérito, é o antecessor do José Tróni à frente da CHIP, e também saudar, em nome da Sociedade Histórica, a presença do Sr. Dom Duarte Pio, nesta sala. Podia considerar, em nome desta direção, sei que visita muito, que sentimos muito aqui em sua casa, venha sempre, nos dá sempre uma grande alegria, e pedia à sala que aplaudisse a presença de João Duarte Pio nesta sessão. Quero que a pessoa aqui
que é, quer por aquilo que representa, a nossa história é aqui sempre muito bem-vinda. E pedia então ao Renato Epifânio, ao Dr. Jorge Rangel, que entregassem o prémio ao Dr. José Lacontra. Tem a palavra o premiado, o laureado com o Prémio 1000, Dr. José Lacontra. Senhor Dr. José Ribeiro Castro, 25º Presidente da Sociedade Histórica, meu ilustre sucessor e amigo de várias décadas. Professor Dr. Renato Epifânio, ilustre Presidente do MIL, provedor do Associado da Sociedade Histórica, parceiro estratégico e essencial da Chipre na sua internacionalização dentro das fronteiras humanas da língua portuguesa. Dr. Jorge Rangel, Presidente e fundador do Instituto Internacional de Macau, meu ilustre antecessor na presidência da Chipre e colega e amigo no último governo de Macau, além de amigo há cerca de 40 anos, desde 78 a 79, quando pela primeira vez nos conhecemos em Macau. Sr. Dr. Américo Ferreira, ilustre Presidente da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania, de que a Sociedade Histórica e o MIL são sócios ativos há muitos anos. Sr. Duque de Bragança, Sr. Dom Duarte, Duque de Bragança, Alteza Real, chefe da Casa Real Portuguesa, Prémio 1000 2016, por 27 anos de ação constante em Portugal e no mundo, pela defesa da liberdade e do heróico povo timorense e do seu direito à autodeterminação e independência, pondo termo a outros tantos longos anos de sangrenta ocupação indonésia. Senhores embaixadores, senhores presidentes e representantes dos parceiros estratégicos da Sociedade Histórica, sediados ou não no Palácio da Independência, excelentíssimos membros dos corpos sociais da Sociedade Histórica, atuais e anteriores, meus queridos colegas nos anteriores corpos sociais, com destaque para o Presidente da Assembleia Geral, José Batista Pereira, e para o Presidente do Conselho Supremo, que, pelo seu mandato autónomo, é transversal a vários mandatos, e, portanto, preside ao Conselho Supremo nos dois mandatos, do anterior e do atual, Sr. Almirante Henrique da Fonseca, e aos queridos amigos, membros da minha direção. Meus queridos mulher e filhos, queridos associados e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Primeiro, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal e os seus parceiros estratégicos sediados no Palácio da Independência quiseram, à amizade do Renato Epifânio e dos restantes membros do júri do Prémio Anual 1000 Movimento Internacional Lusófono, patrocinado pelo IEM, Instituto Internacional de Macau, honrar-me com o seu prémio Personalidade Lusófona. Aceito o prémio com humildade e gratidão, conquanto pense que a causa próxima do mesmo
possa ter radicado na integração do quase nascente MIL, que na passada quinta-feira, 15 de outubro, em Cabo Verde, completou 10 anos de existência no âmbito dos principais parceiros estratégicos da sociedade histórica sediados no Palácio da Independência, triplo monumento nacional emblemático da memória de Portugal, de onde, na sequência da conjura, partiu a Revolução do 1º de Dezembro, que devolveu ao nosso velho e querido Portugal a cidadania plena. Os referidos parceiros estratégicos são, obviamente, a Comissão Portuguesa de História Militar, cujo primeiro presidente foi o saudoso general Manuel Pinho de Barata, também ilustre presidente da Sociedade Histórica por longos anos. O segundo, o querido amigo general Alexandre Sousa Pinto, atual presidente da mesa da Assembleia Geral da nossa patriótica instituição. E o terceiro, e atual, o general João Vieira Borges. O segundo parceiro estratégico é o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, presidido pelo ilustre filósofo e académico Dr. António Brás Teixeira, cuja valiosíssima biblioteca, legada pelo filósofo Afonso Botelho, muito valoriza o acervo documental do Palácio. O terceiro, o IIM, Instituto Internacional de Macau, fundado e presidido pelo meu ilustre antecessor e amigo Dr. Jorge Rangel, colega no último governo português de Macau e no Conselho Supremo, no brilhantíssimo mandato do também querido amigo e membro do Conselho Supremo, o general Vasco Rocha Vieira. Recordo que o Instituto Internacional de Macau é a instituição cultural de matriz portuguesa da atual região administrativa especial de Macau que mais obras publica sob a presença de Portugal no Oriente. O quarto, sediado no Palácio, é o Guião, Centro de Estudos Portugueses, presidido pelo amigo António Bernardino da Silva Gonçalves, vice-presidente da nossa mesa da Assembleia Geral e membro do Conselho Supremo. O quinto e mais recente é, como referido, o MIL, Movimento Internacional Lusófona, em Moura, fundado em 2010. Nos seus 10 anos de existência, o MIL afirmou-se como movimento cultural e cívico, que conta já com mais de meia centena de milhares de adesões de todos os povos da CPLP, eu acrescentaria da CPLP e da lusofonia, porque há povos lusófonos ou de matriz lusófonas que não são membros da CPLP, promovendo o reforço dos laços entre os países e regiões de língua portuguesa. Estas regiões é precisamente a pensar nos povos de espaços geográficos que não são Estados. Portanto, a Galiza, a Olivença, os enclaves lusófonos do Oriente, por exemplo. O MIL procura cumprir o sonho de Agostinho da Silva, a criação de uma verdadeira comunidade lusófona assente na liberdade e na fraternidade. Desde 2008, publica a revista Nova Águia, que vai na 26ª edição, na qual se assume a Nova Águia como órgão de cultura para o século XXI. Meus senhores e meus senhores, a sociedade histórica deve a estes 5 parceiros estratégicos muito da qualidade, dignidade e notoriedade da sua oferta cultural, própria de parceria ou de acolhimento, bem como do imprescindível apoio à respectiva sustentabilidade. Recorda o Renato Epifânio que terei referido no ato de cedência de uma sala no Palácio para sede do MIL que as duas instituições eram irmãs siamesas. Se o disse, tem razão. O objeto estatutário da Sociedade Histórica assenta desde 1861 na defesa da Portugalidade e da língua e cultura portuguesas, e agora também da língua e cultura portuguesas e das culturas lusófonas. Por isso são igualmente irmãos siameses da Sociedade Histórica a Comissão Portuguesa de História Militar, a cujo terceiro e atual presidente, o general João Vieira Borges, deseja as maiores felicidades no desempenho do seu patriótico mandato,
o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, o Instituto Internacional de Macau e o Guião, Centro de Estudos Portugueses, cujas parcerias em muito vêm enriquecendo a sociedade histórica. Minhas senhoras e meus senhores. Segundo, reminiscências breves da minha contribuição para a Portugalidade e a língua portuguesa em 50 anos de carreira pública e empresarial. Começo por recordar que os valores que herdei de meus pais foram consolidados na universidade e nos primeiros anos de vida ativa por 5 mestres e amigos, dos quais, pela graça de Deus, ainda temos entre nós o professor Adriano Moreira, membro do Conselho Supremo, titular da sua cadeira número 1 e Prémio 1000 2012. Estes mestres e amigos foram Marcelo Caetano, Franco Nogueira, Adriano Moreira, Jacinto Nunes e João Moraes Leitão. Que Deus guarde na sua eterna glória os 4 que já partiram para a casa do Pai. Talvez por razões genéticas e de educação familiar, quando no longínquo ano de 1962 presidia a Comissão de Finalistas do Liceu Camões, com 17 anos, entendi que devíamos começar a conhecer o então Portugal tamarino, pelo que escolhemos para a visita de estudo a província da Guiné. Eram, nos idos de 62, ministro do Ultramar Adriano Moreira, secretário de Estado da Aeronáutica Caúlça da Riaga e o seu chefe de gabinete Henrique Troni, na altura ambos coronéis, mas muito poucos anos depois, ilustres generais do Império. A reação governamental foi excelente. A visita dos jovens um êxito, e a Guiné-Bissau e o seu povo irmão entraram definitivamente no meu coração. Fiz, em 1962, um voto que cumpri ao longo de 50 anos de vida profissional. Tudo fazer pelo desenvolvimento do ex-ultramar e depois das independências africanas e do heróico Timor, procurar o aprofundamento da língua portuguesa, o conhecimento das culturas lusófonas, com o destaque para o querido Brasil e para os enclaves lusófonos do Oriente, Goa da Mão, Dio, Malaca e Macau, e nunca esquecer a querida Olivença, enfim, na Península Ibérica, enfim, no Alentejo, e a amizade e colaboração do grande Brasil, dos 5 países africanos de língua portuguesa e dos enclaves lusófonos do Oriente com Portugal e destes entre si. A comunidade lusófona tem desde 1996 como sua sede institucional a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, criada na Cimeira de Lisboa dos chefes de Estado e de Governo do Centro na Cimeira de Lisboa de 1996. Timor-Leste aderiu em 2002, após a gloriosa conquista da sua independência, e em 2014 a Guiné Equatorial torna-se o nono membro. A CPLP criou o ILP, Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que se ocupa da promoção e difusão da língua comum da comunidade lusófona. A CPLP tem sede em Lisboa por ser a capital anfitriã das embaixadas dos restantes 8 Estados-membros, ficando o ILP sediado em Cabo Verde. Em quase 25 anos de existência, a comunidade, com os Estados situados em 4 continentes, englobam quase 300 milhões de pessoas, tem sido o fórum da cooperação lusófona nas áreas da saúde, educação, cultura, ciência, ambiente, cidadania, democracia, direitos humanos e sociais, combate à pobreza e à corrupção. A língua portuguesa é a 5ª a nível mundial e a primeira do Atlântico Sul. Dentre os principais parceiros estratégicos da CPLP, o CLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, desde 1985, e a UNIP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, desde 1996, ambas constituídas cerca de 10 anos antes da própria comunidade. Tive o gosto e honra de pro bono haver exercido o cargo de secretário-geral da UNIP no triênio de 2002-2005, no qual sucedia ao amigo e membro do Conselho Supremo, Manuel Coelho da Silva, que desempenhou brilhantemente esta missão por cerca de 16 anos. Hoje,
Multiplicam-se as ONGs parceiras estratégicas da CPLP, desde as ordens e associações profissionais, aos bancos centrais e reguladores setoriais. No fundo, desde a associação destas entidades. E muitas empresariais também. Foi, pois, na vida prática que a cooperação lusófona entrou na cultura e no cotidiano lusófono de Macau. No Ministério da Educação, onde tive a honra de servir de 1987 a 91, como secretário de Estado adjunto de Roberto Carneiro, que considero o melhor ministro da Educação da Terceira República. O Brasil, os países africanos e Macau ocuparam sempre lugar de destaque no nosso cotidiano. Como sabem, Timor estava ocupado pela Indonésia. Mandámos apetechar escolas, enviámos milhares de livros escolares e de literatura portuguesa para os Ministérios da Educação dos países africanos lusófonos. Recebemos como irmãos os seus governantes e altos funcionários e garantimos estágios e formação profissional aos quadros superiores e docentes da África lusófona, designadamente na área da administração educativa. No Banco de Portugal, em 1979, tive a honra de colaborar diretamente com o meu querido e saudoso governador Manuel Jacinto Nunes. No mesmo ano, vice-primeiro-ministro para os assuntos económicos e ministro das Finanças e da Economia, na negociação das primeiras 5 linhas de crédito abertas pelo Banco de Portugal aos 5 bancos centrais da África lusófona. Depois, de 1979 a 87, como administrador e presidente da COSEC, tive com Alberto Figueira a missão de gerir as aludidas linhas de crédito, estabelecendo laços de colaboração e amizade com praticamente todos os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais dos 5, bem como de calcorrear precisamente o território dos 5 e as suas capitais. Guardo a mais saudosa e grata das recordações de 2 grandes ministros das Finanças, Aguinaldo Jaime de Angola, mais tarde ilustre presidente do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, em Abidjan, e Vítor Freire Monteiro, da Guiné-Bissau, que, se tivesse querido, e provavelmente se tivesse querido ter filiação partidária, teria sido presidente ou primeiro-ministro deste país africano. A administração e a presidência da COSEC, o Ministério da Educação, o último governo de Macau, o binómio CEUAL, Cooperativa de Ensino Universitário e Universidade Autónoma de Lisboa, cujo ilustre presidente, professor Dr. António Lencastre Bernardo, e meu querido amigo e colega há 35 anos, bem como, obviamente, a Sociedade Histórica, foram talvez os cargos de missão em que mais senti a respectiva utilidade social para Portugal e a lusofonia. Na presença dos Correios, de 2002 a 2005, ajudei o ilustre amigo, depois Ministro da Educação de Cabo Verde, Engenheiro Livramento Monteiro, licenciado pelo Instituto Superior Técnico e assinante e leitor atento do Expresso, a modernizar os CTTs do seu país arquipelágico. Sugeri-lhe como modelo os Correios dos Açores e ofereci aos Correios de Cabo Verde 2 balcões informáticos de front office concebidos pelo INESC, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, a quem se deve a digitalização da rede portuguesa de estações. Durante vários anos, os técnicos informáticos de Portugal e Cabo Verde colaboraram na manutenção dos balcões digitais da Praia do Mindelo, e creio que esta colaboração se tornou estrutural na cultura dos 2 operadores postais. Concluído o mandato como presidente dos Correios, em março de 95, regressei ao Banco de Portugal. No mesmo ano, passei vários meses em Luanda, onde fui consultor jurídico do governo de Angola, tendo atualizado os estatutos das principais empresas públicas, designadamente BNA, Banco Nacional de Angola, ENSA, Empresa Nacional de Seguros de Angola, Sonangol, Indiana, etc. Deixei também em minuto dos estatutos de uma seguradora de créditos, a deter pelo Banco Nacional de Angola, como imprescindível apoio institucional à exportação do grande país irmão africano.
não tenho conhecimento de que a então muito pretendida Seguradora de Créditos de Angola tenha sido criada. Em Macau, de 1996 a 1999, tive o privilégio de colaborar diretamente com o querido amigo General Vasco Rocha Vieira, a cumprir o pesado caderno de encargos da Declaração Conjunta Luso-Chinesa de 1987, no cargo de seu secretário adjunto para os assuntos sociais e orçamento. E foi a certeza de que Portugal e o último governador do Império haviam concluído de forma exemplar a transferência da soberania e administração de Macau para a China, que, com toda a nação portuguesa, me comovi quando, pelas 17 horas de 19 de dezembro de 1999, cantei o hino nacional, enquanto a bandeira portuguesa era arriada pela última vez no Palácio da Praia Grande, e vi o governador colocar ao peito a bandeira de Portugal e assim entrar na viatura oficial com destino às cerimónias institucionais da transferência da soberania e administração de Macau por Portugal. Decorridos mais de 450 anos da chegada de Jorge Álvares e Rafael Prestrelo à então pequena ilha do Rio das Pérolas, poucos anos depois, a nossa querida cidade do Santo Nome de Deus de Macau não há outra mais leal. De regresso a Portugal, de 2000 a 2008, ano em que me reformei do Banco de Portugal, ainda como referi, tive o gosto e honra de servir a lusofonia como secretário-geral pro bono da AUNT, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, na presidência angolana de João Sebastião Teta, então reitor da Universidade Agostinho Neto e depois ministro da Ciência e Tecnologia do seu país. A AUNT, pela Declaração de Fortaleza de 2004, assumiu-se como espaço ELCO, Espaço Lusófono de Conhecimento, e agrega hoje cerca de 130 universidades, politécnicos e institutos universitários dos 9 e de Macau. Presidi ainda o INATEL, de 2013 a 2008, onde geriu o abençoado programa de turismo sénior, que abrangia anualmente cerca de 50 mil idosos carenciados, nas épocas baixa e média da hotelaria e da restauração. Nestes 5 anos, liguei por parceria sólida o INATEL à ABCMI, Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade, com mais de 2 milhões de associados, porta-voz do cidadão sénior brasileiro, junto dos poderes públicos federal e estaduais. A ABCMI serviu de modelo ao português CID Sénior, Movimento para a Cidadania Sénior, presidido por Alberto Regueira, que vem procurando dar voz aos idosos portugueses, agora às principais vítimas da pandemia Covid, especialmente nos lares, verdadeiros cemitérios dos nossos 60 mais, grupo de elevado risco de morbilidade, atenta à coexistência de diversas outras patologias congénitas ou agudas. Last but not least, recordo 2 frases cujo conteúdo profundo seguia em mais de 50 anos. As frases de Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, leia-se encontro como sinónimo de diálogo ou de concertação, e a do cardeal britânico Sir John Henry Newman, que atravessou praticamente todo o século XIX, 1801-1899, canonizado pelo Papa Francisco a 6 de outubro de 2019, cor ad cor loquitur, ou seja, falemos com o coração ao interlocutor ou à contraparte, usando sempre a verdade. Assim, obtemos a sua confiança e, na sequência dela, uma concertação justa e virtuosa. Minhas senhoras e meus senhores, terceiro e último, 2 justíssimas homenagens e o pandémico ano de 2020. Deixem-me concluir com uma brevíssima e justa homenagem a 2 ascendentes colaterais, um mais remoto, outro mais próximo. Refiro-me aos meus tios bisavô, Alfredo Troni e tio direito Luís Troni. Alfredo Troni foi magistrado e advogado de referência de Luanda e Angola na transição do século XIX para o século XX. Pai da literatura angolana, com o seu livro bilíngue Nhamuturi, A Senhora Viúva, em português e quioco. Como abolicionista convicto, foi o autor da legislação provincial
que criminalizou a escravatura e, como benemérito, legou ao município de Luanda, de que fora presidente, a sua vastíssima biblioteca jurídica e literária, herdada de seu pai, ilustre lente de Direito da Universidade de Coimbra. A Biblioteca de Alfredo Trónimo constituiu o fundo bibliográfico do município de Luanda e hoje da Biblioteca Nacional de Angola. Alfredo Trónimo deixou descendência portuguesa, angolana e binacional. E a sua casa, em estado de profunda degradação, é um ex-libris da arquitetura civil angolana dos oitocentismo tardio e novecentismo nascente. À semelhança do Palácio da Dona Ana Joaquina e do Palácio de Ferro, já recuperados, o sobradão de Alfredo Trónimo merece melhor sorte, talvez como casa-museu ou biblioteca pública. Quanto ao meu tio Luís Trónimo, irmão do meu pai, veterinário ilustre, dedicou na década de 50 os seus anos de vida e trabalho em Moçambique ao combate à doença do sono, a trypanossomiase, que praticamente erradicou na Grande Lourenço Marques, atual província de Gaza. Porventura, o meu gosto pela recuperação lusófona poderá ter algo de genético. Nos 25 anos da CPLP, podemos salientar que os eixos essenciais da recuperação lusófona assentam na saúde, educação, ciência, cultura, desporto, administração pública, legislação e justiça, bem como e principalmente na educação para a cidadania e a democracia e no combate à pobreza e à corrupção. Concluo salientando que nunca esquecerei este pandémico ano de 2020. Na verdade, conclui 50 anos da agregação à Ordem dos Advogados, 1970. O binómio Seu-Ual, criado em 1985, completou 35 anos de existência. Sou cooperador fundador da CEU, Cooperativa de Ensino Universitário, entidade instituidora da UAL, Universidade Autónoma de Lisboa, como já referi. Dos 14 fundadores só restam vivos 3. E presidente da mesa da Assembleia Geral da CEU, como referido, a entidade instituidora da UAL, Universidade Autónoma de Lisboa, na qual exerço, desde 1985, o magistério das ciências jurídicas. Neste pandémico ano 2020, a UAL conta com cerca de 1000 alunos, brasileiros e africanos, lusófonos, para não falar dos muitos milhares que licenciou, mestrou e doutorou nos últimos 35 anos. Destacam-se, diante dos mestrados e doutorados pela UAL, uma juíza conselheira do Tribunal Constitucional de Angola, o juiz conselheiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o juiz conselheiro presidente da CNE, Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Finalmente, conclui 9 anos de mandato de missão na sociedade histórica. E o Presidente da República, com a sua generosa amizade de muitos anos, agraciou, pelo nosso desinteressado desempenho, o querido General José Batista Pereira, anterior Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a Grande Cruz da Ordem Militar de São Bento de Avis, e a mim próprio, anterior Presidente da Direção, com o Grande Oficialato da Ordem Militar de Cristo. Peço agora a Deus que me mantenha e a minha família livres do Covid, bem como afaste esta praga da querida nação portuguesa, do mundo lusófono e da humanidade. Desejo aos novos corpos sociais da sociedade histórica, e em especial ao meu sucessor e querido amigo José Ribeiro Castro, bem como à nossa querida comunidade de trabalho que me quis homenagear através do Jorge Campos, e que é de facto uma família e uma equipe coesa e até, se quiserem, um pilar da sociedade histórica, bem como aos associados e amigos as maiores felicidades pessoais e familiares. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Vamos agora fazer um pequeno intervalo antes de se iniciar uma outra sessão.
que será presidida pelo professor Renato Epifânio, da apresentação da nova águia. O intervalo será de 10 minutos. 10 minutos. E eu aproveito para conduzir aqui o nosso presidente a ver o seu retrato já na sala dos azulejos. E convido também quem quiser verificar a presença do presidente Vimene ao lado do presidente Vimene. Muito obrigado. Thank you.